Boa noite a todos. Meu nome é Joaquim Martins e hoje nós vamos iniciar o nosso módulo do tabelionato de protesto de títulos e outros documentos de dívida. Este módulo ele é preparatório para a primeira fase do concurso de cartórios de Alagoas a ser ministrado, organizado, que está sendo organizado pela Banca Vunesp. Eu, no início do ano, em janeiro, ministrei um curso, artigo por artigo, do Código de Normas do Estado do Paraná. Posteriormente, ministrei um curso, artigo por artigo, do Código de Normas do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, nós estamos em outubro. Em julho, iniciei um projeto preparatório para a fase oral do Paraná. Também era um curso esquematizado, artigo por artigo, deste Código de Normas do Paraná, do Código de Normas do Paraná. Foi uma releitura desse curso, do curso que eu havia ministrado em janeiro, mas eu já fiz um curso um pouco mais avançado, de uma forma diferente. Como nós tivemos o concurso de Alagoas e também o Código de Normas de Alagoas, muitos dos meus alunos, e em comum acordo, nós decidimos que o que nós não havíamos visto no Paraná, nós veríamos, mas com fundamento no Código de Alagoas. Não obstante, haja nota do desembargador, mas vamos nos utilizar desse Código de Alagoas como norte, como um guia. Ok? O curso que eu estava a ministrar, que nós simplesmente suspendemos temporariamente, pertinente ao Código de Normas do Paraná, o curso esquematizado, artigo por artigo do Código de Normas do Paraná, nós já havíamos visto disposições gerais, RCPN, RCPJ, RTD e notas. São mais ou menos 30 aulas, cada aula com 2 horas e meia, com 3 horas a 3 horas de aula. É um curso muito intenso, mas que nós aí esmiuçamos cada um dos artigos, cada um desses artigos. Mas o protesto e o RI nós vamos fazer com fundamento aqui no Código de Normas. Então, vamos aí ao que interessa. O que é o protesto? Bem, há uma definição legal para o protesto. O protesto é um ato, e esse ato ele é formal e solene. E ele tem uma finalidade. Qual a finalidade desse protesto? Provar inadimplência e descumprimento de uma obrigação. É isso. Ato formal e solene que prova a inadimplência e o descumprimento de uma obrigação originada em um título ou em outros documentos de dívida. Simples assim. Este conceito está esculpido no artigo 1º da Lei 9.492, que é imprescindível para o nosso estudo. Então, vou pedir aos senhores que tenhamos a Lei 9.492 e também o Código de Normas de Alagoas para o melhor aproveitamento do curso. Definição, esculpida no artigo 1º da 9.492. O artigo 1º do tabelionato de protesto de títulos, aqui no Código de Normas de Alagoas, ele diz o seguinte: quais documentos que podem ser protestados? Quais são os documentos protestáveis? Os documentos protestáveis são aqueles que representam uma obrigação econômica. Estes documentos representativos de uma obrigação econômica, eles são protestados, como queiram, para atender uma finalidade. E qual finalidade? Para que serviria o protesto? Para a prova da inadimplência. Primeiro objetivo, primeira finalidade. Segunda finalidade, para a fixação do termo inicial de encargos, termo inicial dos encargos. Quando não houver um termo a qual é fixado, correto? E ainda,
para interromper o prazo de prescrição. Então, nós temos o que é o protesto, nós temos aqueles documentos que podem ser apresentados a protesto e a finalidade da apresentação desses documentos a protesto. Esses documentos representativos de uma obrigação econômica, vamos dizer, nessa definição, ainda podemos incluir, ou seja, o que também pode ser considerado um documento representativo de uma obrigação econômica. Um documento representativo um documento representativo de uma obrigação econômica. Os títulos sujeitos a protesto. O que eu posso incluir nessa definição? Documentos representativos de obrigação econômica. Títulos sujeitos a protesto. As certidões de dívida ativa. Então, nessa definição, documentos protestáveis, eu vou incluir também, como sendo também título protestável, as certidões de dívida ativa. E eu vou pedir aos senhores que não confundam a certidão de dívida ativa com inscrição em dívida ativa. A certidão, ela advém do fato de haver uma inscrição em dívida ativa, mas a certidão de dívida ativa não se confunde com a inscrição em dívida ativa. Então, a certidão de dívida ativa de quais? Das pessoas jurídicas de direito público interno. União, Estados, DF, vocês vão acompanhando aqui no Código de Alagoas, correto? União, DF, municípios, autarquias, fundações públicas. E ainda incluem-se nos títulos protestáveis, nos documentos representativos de obrigação econômica, os títulos executivos, que são emitidos pelo Tribunal de Contas Estadual, pelo Tribunal de Contas do Estado. Ok. Então, eu vou apresentar esse título no tabelionato de protesto. Quando eu apresento, na hipótese de ele ser apresentado, é imprescindível ser praticado um ato em um livro no tabelionato de protesto. Esse livro é o livro do protocolo. Então, você vai praticar um ato dentro do protocolo. Qual é esse ato? É o apontamento. Você vai apontar no protocolo. Você vai, entre aspas, registrar. Consignar é o melhor verbo. Consignar no livro, protocolo, a apresentação daquele título, daquele documento representativo de obrigação econômica. Ok? Então, este é o nome que nós damos. Consignar no protocolo, o nome que damos a essa ação é apontamento. O que é o apontamento? É consignar no livro protocolo. Então, esse apontamento ele será feito por quem? Das CDAs. Das CDAs, pelos órgãos legais de representação. As procuradorias, órgãos legais do Estado, da União, de representação. Ou então, se forem títulos executivos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, TCE. Então, aí, nós temos o que é o protesto, o que se protesta, para qual finalidade, o que se inclui entre os títulos protestáveis, as CDAs, mas não apenas, os títulos executivos, emitidos pelo TCE, e quem promove o apontamento, que é a apresentação do documento no tabelionato de protesto, a consignação. O apontamento é feito pelo oficial, claro, a apresentação. Quando ele está dizendo o apontamento, ele não está, pelo menos o Código de Normas de Alagoas, não está sendo absolutamente técnico,
Por quê? O que ele quer dizer aqui é requerimento. Essas pessoas jurídicas de direito público interno, elas apresentam um requerimento e quem promove o apontamento, a consignação da apresentação do requerimento no protesto é o oficial do... Perdão, oficial não, é o tabelião de protesto. Correto? É o tabelião de protesto. Adiante. Ainda, nós temos as CDAs. Vocês vão seguindo aqui. O apontamento, na verdade, ele está colocando o apontamento como sinônimo de apresentação de requerimento. Mas o apontamento não é isso. O apontamento é a consignação do livro protocolo. Mas tudo bem. Nós vamos aí, deveríamos ser rigorosos, mas nem sempre o legislador é tão rigoroso, né, como o é a doutrina e a literatura notarial registral. Vamos adiante. CDAs e contratos. CDAs e contratos. O apontamento das certidões e dos contratos, CDAs de quem? Da União. Esse é o artigo 3º. Os senhores vão seguindo aí por gentileza. Da União, aí ele coloca Estado. DF, ele já não menciona. Município, autarquias, fundações públicas. Nós vamos repetir o apontamento. Ele repete, porque agora ele traz mais uma expressão. Contratos. E são os contratos administrativos. Correto? Então, aqui nós temos CDAs no artigo 2º. Nós temos aqui o artigo 2º. Estou tratando destes títulos executivos. Agora aqui eu tenho o artigo 3º. Contratos. Serão apresentados, ou seja, para apontamento, também por órgãos de representação legais, os órgãos legais de representação e pelo TCE. E pelo TCE. Então é isso que nós temos aqui. Artigo 1º, vamos documentos protestáveis. Artigo 1º do Código de Normas, este aqui é da 9492. O artigo 1º, já vou me utilizar. Vamos convencionar que, se eu não mencionar, é do Código de Normas. Okay? O artigo 1º diz quais são os documentos protestáveis, os representativos de obrigação econômica, para qual finalidade? Prova da inadimplência, fixação inicial dos encargos, para interromper o prazo da prescrição. E aí nós temos que o apontamento, na verdade, das CDAs emitidas por essas pessoas jurídicas, pelos órgãos, o apontamento, a apresentação no tabelionato de protesto. A palavra apontamento, ela está sendo utilizada como apresentação no protesto, mas no direito notarial registral, apontamento tem no sentido de ser consignado no livro de protocolo. Tudo bem, saibam os senhores. O apontamento será feito pelos órgãos legais de representação e pelo TCE. Já no artigo 3º, as CDAs da União, Estado, municípios, autarquias, fundações públicas e os contratos administrativos serão apresentados. O apontamento será feito pelos órgãos legais dessas pessoas jurídicas e também pelo TCE. Mas o que é importante que saibamos no artigo 2º e no artigo 3º, este apontamento, ele independe de emolumentos e custos. Então, eu vou colocar aqui, não ficou os melhores esse meu quadro, mas vamos melhorando, aprimorando à medida que formos ministrando o curso. Independe de quê? Emolumentos e outras despesas.
emolumentos, pagamento, né? Não se tem pagamento de despesas. Ok, independe de emolumentos e de outras despesas. Ok. O protesto das CDAs e dos contratos administrativos serão feitos onde? No tabelionato. No tabelionato de protesto de títulos do domicílio do devedor, CDAs e contratos. Este se vincula ao artigo 6º, domicílio devedor. Vou colocar aqui, DD, domicílio do devedor, DD. Ok, o que mais temos que dizer? Temos mais uma informação, mas o quadro já está cheio. Eu vou tirar uma foto, os senhores vão ter acesso a esse quadro e os senhores vão fazer um esquema melhor, com mais espaço numa folha 4, os senhores vão montar o material de estudo dos senhores, para que os senhores possam fazer uma revisão célere, correto? Nós vamos ministrar 4 aulas expositivas, artigo por artigo, e as últimas 2 aulas nós vamos fazer resolução de questões. Ok? Então vamos lá. Adiante. Nós, então, já passamos essa parte introdutória. Nas comarcas em que houver mais de um tabelionato de protesto, a distribuição do título nós vamos fazer uma convenção agora. Vamos combinar. Quando eu disser título, saibam os senhores que engloba documento representativo de obrigação econômica. O que é o título? Documento representativo de obrigação econômica. Outros documentos de dívida. Certidões de dívida ativa. Contratos administrativos. Sentenças judiciais. Título. Tudo bem? Sentenças judiciais. As CDAs e os contratos administrativos serão apresentadas a protesto no tabelionato de protesto, que eu vou chamar de TP, do domicílio do devedor. Ok. Reza o artigo 6º.
Em alguns locais, nós temos, em uma mesma comarca, mais de um tabelionato de protesto. Em qual deles eu apresento o título? É uma escolha do apresentante? Não é uma escolha do apresentante. Ele apresenta no distribuidor. Por quê? Nessas comarcas onde houver mais de um tabelionato de protesto, nós teremos um distribuidor. E o que diz o artigo 4º? Que nas comarcas onde houver central de distribuição, de buscas, de protesto de títulos, central de distribuição, obedecer-se-á à distribuição. Então, vamos colocar aqui o artigo 4º. Se na comarca houver central de distribuição, e aí central de distribuição de buscas, de protesto de títulos, central de distribuição, obedecer-se-á à distribuição. Ok? Ok. Inexistindo central de distribuição, você vai apresentar ao tabelionato de protesto. Então, o parágrafo único, ele diz que a apresentação do título será feita no tabelionato de protesto competente, de forma direta. Não há central. A apresentação no TP diretamente. Ok. Artigo 4º. Artigo 5º. Antes de nós tratarmos do artigo 5º, eu tenho que apresentar aos senhores uma linha do tempo cronológica de como se estrutura todos estes atos que nós já estamos a tratar aqui. E que, se os senhores ainda não estão familiarizados, aos poucos os senhores vão se familiarizar. Correto? Eu já disse aqui vários termos técnicos do direito notarial e registral. Eu disse aos senhores um termo, uma expressão, uma palavra. Apresentante. Quem é o apresentante? O apresentante é aquela pessoa que apresenta um título ao tabelionato de protesto. Com qual finalidade? Nós já sabemos as finalidades. Estão esculpidas aqui no artigo 1º. E os senhores terão que, obrigatoriamente, saber isso que eu estou a lhes dizer, para que os senhores, em uma eventual e futura, não só eventual, mas uma real prova oral, os senhores saibam responder às perguntas dos examinadores, correto? Então, nós temos, e aí eu vou pedir para que os senhores abram a 9492, o artigo 3º. E nós vamos começar com uma linha cronológica de eventos, de atos relacionado ao protesto de títulos e documentos. Então, nós vamos ter, então, vou marcar aqui com os senhores o artigo 3º. E eu não preciso fazê-la toda, mas eu vou fazer algumas partes. Nós vamos, ao final do nosso curso, dominar essa linha cronológica dos eventos. Ok? Eu tenho um documento representativo. E eu quero marcar o termo ACOR para a contagem de juros. Me dirijo, nem sempre o apresentante
é um interessado. Mas nesse caso, eu sou o interessado e eu sou o apresentante. Essas palavras, elas não se confundem. Então, eu sou uma pessoa, um apresentante, que me dirijo ao tabelionato de protesto. Tabelionato de protesto. Nos termos da Lei 8935, nós temos os notários ou tabeliães, segundo a literatura notarial e registral, que eu adoto, que eu sigo, eu gosto de ter também notário como sinônimo de tabelião. Mas saibam os senhores que nem sempre é assim. O notário ou tabelião, e o tabelião pode ser, então, o de notas ou de protesto, e os oficiais de registro, que são os registradores. Os notários ou tabeliães, oficiais de registro ou registradores. Mas, por exemplo, o Código de Normas do Paraná, ele diz que notário é o tabelião de notas. Correto? Eu prefiro ter notário, esse nome de tabelião, e tabelião nós temos o tabelião de notas e o tabelião de protesto. Oficiais de registro ou registradores. E aí nós temos o registrador civil das pessoas naturais, o registro de títulos e documentos, RCPJ e imóveis. Nós ainda temos uma figura prevista no 935, que é ao mesmo tempo oficial e tabelião de contratos marítimos, e nós temos ainda uma figura aqui do protesto, nos termos da 8935, que é o oficial de registro de distribuição, mas que é vinculado ao protesto, conforme nós vimos aqui, no artigo 4º do Código de Normas Geradores. Então, nós temos o apresentante e o tabelião de protesto de títulos, nós temos o artigo 3º, ele vai promover o apontamento, o apresentante, ele apresenta. Apresentante, apresenta. E o que o oficial fará? Ele fará o apontamento. É ele que faz o apontamento. Não é isso que diz a lei? Ele não diz apontamento, ele fala protocolização. Tudo bem. Então eu vou usar o que a lei diz. Protocolização. Protocolização. O oficial compete ao oficial privativamente a protocolização, correto? Promovido da protocolização, ele tem que praticar alguns outros atos. Ele promove a intimação, dentro de um determinado período, daquela pessoa que figura como devedor naquele título. Então, vou apagar aqui. Ele promove a intimação. E ele promove a intimação para que aquele devedor ele faça o quê? Acolha a devolução, perdão, a intimação para, né? Na tutela e privada da protocolização, a intimação. Okay. Compete privativamente ao tabelionato de protesto de títulos, a protocolização, a intimação. Correto, ele vai promover a intimação. A intimação para que aquela pessoa ela faça o pagamento, né? Faça o pagamento. Ou então ela devolva o título. Ou então que ela aceite o título. Então, intimação para pagamento, para devolução, para aceite. Ok. Sempre que eu ministrava esses cursos de tabelionato de protesto, quando eu iniciei aí a minha jornada no direito notarial registral, na verdade eu comecei
ensinando escritura pública, a lavratura de escritura pública. Eu percebi que para se lavrar uma escritura pública era imprescindível o domínio do direito civil. E aí eu iniciei-me a ministrar as aulas, que não era bem o meu foco, de direito civil, mas com o objetivo, né, com a finalidade, né, de subsidiar a lavratura da escritura pública. Antes de eu ministrar este curso de protesto, eu ministrava um mini curso de títulos de crédito. Mas aqui não posso fazê-lo. Mas os senhores, caso queiram, eu tenho algumas gravações sobre este mini curso de títulos de crédito. Não é possível compreender o protesto se não dominar, se não se sabe títulos de crédito. Correto? Ok. Então, você protocola. Não, você apresenta para o protocolo. Quem protocola é o oficial. O oficial consigna no livro protocolo. E ele, ato contínuo, vai intimar aquela figura constante como devedora no título para o pagamento, para a devolução, para o aceite. Se tudo correr bem, o que vai ocorrer? Ele vai acolher a devolução e o aceite. Acolher a devolução ou o aceite, ou ele vai receber o pagamento. Receber e acolher. Ok? Mas, se o resultado não tenha sido frutífero, ele vai, ato contínuo, ele vai promover, então eu vou colocar aqui a linha do tempo numa outra situação. Ele vai promover um outro ato, que é a lavratura e o registro do protesto. Lavratura e registro do protesto. Pode, com a intimação, haver o recebimento do pagamento, ou ser acolhido a devolução e o aceite, ou então, porque o que se espera é que isso ocorra o melhor dos mundos, ou então o que haverá é a lavratura e registro do protesto. Então, tudo bem. Aqui houve a lavratura e o registro do protesto. Ótimo. Vamos ter em mente esse quadro para podermos vencer, continuarmos. Então, vamos lá. Ainda no artigo 3º da 9492, o que pode ocorrer? O credor, ele pode desistir antes que haja o protesto. Ele pode desistir antes que haja o protesto. Mas nós vamos agora
tratar desse ponto. Vamos agora voltar aqui para o artigo 5º. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos convencionar que a desistência ela pode ser antes pelo apresentante, pelo credor. A desistência ela pode ser antes de ter sido lavrado o protesto, como também ela pode ser feita depois de ter sido lavrado o protesto. Sim, eu posso, então, desistir antes do protesto. Eu posso ter uma desistência aqui nesse momento, como eu também posso ter a desistência nesse momento. E aí, eu vou, como oficial, acatar a desistência. A desistência, portanto, é um ato que é praticado após a intimação. Após a protocolização. A desistência é um ato que é praticado após a protocolização. E ela é levada a cabo pelo credor. E ela, obviamente, é obedecida pelo oficial e ela é acatada pelo oficial. E o artigo 5º, ele traz o seguinte: nas hipóteses de desistência, vírgula, ou retirada do título antes do protesto pelos apresentantes, nós temos desistência e desistência após a protocolização. Mas, antes da lavratura, eu tenho retirada do título. Nas hipóteses de desistência ou retirada do título antes de protesto pelo apresentante, bem como nos cancelamentos decorrentes de ato não atribuível ao devedor, cancelamento, por sua vez, você cancela o protesto que foi registrado e lavrado. Vocês estão entendendo como eu estou colocando os atos em relação a este ato de lavratura e registro do protesto? Retirei o título antes de ser feita antes de ter sido registrado o protesto. E os cancelamentos decorrentes de ato não atribuível ao devedor, esse cancelamento após o protesto, decisão judicial, cancelamento, ele diz o seguinte: bem como nos casos de cancelamentos decorrentes de ato não atribuível ao bem como nos casos de cancelamentos decorrentes de ato não atribuível ao devedor, bem como nos casos de cancelamentos decorrentes de ato não atribuível ao devedor, assim reconhecido por decisão judicial, só um minutinho, não incidirão emolumentos e nas hipóteses em que o título for retirado por acordo entre as partes, deve o próprio acordo consignar a quem pagará os emolumentos. Então, na hipótese de desistência ou retirada do título antes de protesto pelo apresentante, bem como cancelamento por decisão judicial, nas hipóteses de desistência ou retirada de título antes de protesto pelos apresentantes, bem como nos casos de cancelamentos decorrentes de ato não atribuível ao devedor, a se reconhecidos por decisão judicial, não há emolumentos. E nas hipóteses em que o título for retirado por acordo entre as partes, deve o próprio acordo consignar a quem caberá o pagamento dos emolumentos. Então, eu vou tirar mais uma foto e aqui eu vou esquematizar esse artigo de uma forma melhor. Desistência.
desistência. Retirada do título antes de protesto. Bem como nos casos de cancelamentos decorrentes de ato não atribuível ao devedor, assim reconhecido por decisão judicial. Cancelamento por decisão judicial. Não incidirão emolumentos. Vou apagar aqui. Não incidirão emolumentos. E nas hipóteses em que o título retirado por acordo entre as partes deve o próprio acordo consignar a quem caberá o pagamento dos... O acordo consignará a quem caberá o pagamento. Aqui nós temos um problema nesse artigo. Esse aqui é o artigo 4º. Desistência, depois de ter feito o protesto pelo credor, incide emolumento, sim. Então, isso aqui nós temos que pensar o que está por trás desse artigo. Se é um erro, desistência. Retirado do título antes de protesto pelos apresentantes. Cancelamentos decorrentes de ato não atribuído ao devedor, assim reconhecido por decisão judicial. Então, nesse caso, deveria ser devolvido os emolumentos. Essa segunda situação também entende-se bem que não há emolumentos, claro. Esse aqui também. Assim reconhecidos. Retirada do título. Então, desistência ou retirada antes do protesto seriam sinônimos? Não entendo dessa forma. Desistência pode ser antes do protesto, esse seria sinônimo de retirada de título, como pode ser depois, e aí nesse caso haveria emolumento sim. Nas hipóteses de desistência ou retirada do título antes do protesto pelos apresentantes, desistência ou retirada seriam sinônimos? Então, desistência. Não incidirão emolumentos. Essa desistência, então, eu obrigatoriamente sou levado a interpretar como retirada do título antes do protesto. Mas nem sempre a desistência ela pode ser feita. Na verdade, se bem que isso faz sentido, se você já teve o título, já foi lavrado e registrado o protesto, você não desiste mais, né? Então a desistência ela só pode ser antes. O que você, na verdade, você promove é a retirada, correto? Porque você não tem mais como desistir. Então eu acho que o melhor mesmo é você ter a palavra desistência antes da lavratura do registro. A desistência, em termos técnicos notariais registrais. Porque eu posso, depois de ter promovido o registro, eu como credor, ter me solidarizado
com alguma circunstância do devedor e me dirigir ao tabelionato e sim eu mesmo promover o cancelamento daquele registro, retirando. Mas aí não seria bem tecnicamente dizendo desistência, seria retirada. Então nós temos então que ter que a desistência vai ser, então os senhores desconsiderem aquela desistência como segundo, né? Como segundo após, como segundo ato, ou então como ato posterior ao protesto. Então vamos considerar só a desistência como ato anterior ao protesto. Então a desistência ou retirada do título antes do protesto, desistência, então vamos colocar como igual retirada do título antes do protesto, e o cancelamento decorrente de ato não atribuível ao devedor. Por quê? Agora faz sentido. Porque o cancelamento, ele pode ser, eu vou colocar aqui cancelamento pelo devedor. Aí aqui nós vamos ter emolumentos, correto? Agora faz sentido. Então é isso. Então agora vamos fazer a nossa linha do tempo de uma maneira melhor. Vamos fazer a nossa linha do tempo de uma maneira melhor. Nós temos o apresentante, a apresentação, nós temos o protocolo, nós temos do período entre o protocolo ao registro, lavratura e registro do protesto, lei dos registros públicos, né? Mas não, aqui é lavratura e registro do protesto, nós vamos ter a desistência. Nesse caso, é essa desistência, que é a retirada do título antes do protesto, correto? E, após o protesto, nós vamos ter o cancelamento. E ele pode ser por decisão judicial, e aí não incide emolumentos, como ele pode ser pela própria pessoa, que nessa hipótese ela se solidarizou com algum drama vivido pelo devedor. Então, aí sim, por isso ele diz, o cancelamento por ordem judicial, que não é o cancelamento pelo, aí agora ficou consoante ao que eu lhes havia dito, correto? Então, a desistência antes do protesto e a retirada do título antes do protesto, não vai haver emolumentos. Mas o cancelamento pelo devedor, obviamente, não é desistência. Não é desistência. Isso aí, com certeza. Me equivoquei achando que porque a pessoa ela pode desistir, mas não é verdade. Na verdade, a melhor maneira é ela averbar o cancelamento, pedir o cancelamento, né? Promover o cancelamento, mas não desistência. Muito interessante isso. Retirada do título por acordo entre as partes, o acordo consignará a quem caberá o pagamento. Nós já vimos o artigo 6º, agora vamos tratar do artigo 7º. Vamos tratar aqui do artigo 7º. Artigo 7º. Eu vou tirar... Esse, na verdade, não é o artigo 4º, é o artigo 5º. Então, nós fizemos uma linha do tempo, nós temos uma apresentação, um protocolo, e depois haverá uma intimação. Após a intimação, nós vamos ter a lavratura do registro e do protesto. Lavratura e registro do protesto. Nesse período entre o protocolo e a lavratura do registro do protesto, pode ser feita a desistência pelo apresentante, retirada do título antes do protesto. E aí não caberá emolumentos. Após, essa pessoa pode sim cancelar, mas terá emolumentos. E se for o cancelamento em virtude de uma decisão judicial, aí não caberão também, não há que se falar incidência de emolumentos. Retirado do título por acordo entre as partes, retirado do título, é esse cancelamento que estamos a tratar, o acordo consignará a quem caberá o pagamento. Então agora estamos conversando.
Vamos apagar aqui e vamos tratar do artigo 7º e do artigo 8º. Artigo 7º. O que diz o artigo 7º? São de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos ao tabelionato de protesto de títulos. Cabe aos tabeliães de protesto de títulos mera instrumentalização das CDAs. Representante tem inteira responsabilidade pelos dados. Inteira responsabilidade dados. Inteira responsabilidade pelos dados fornecidos. Inteira responsabilidade dos dados fornecidos. Inteira responsabilidade pelos dados fornecidos. PP. Mera instrumentalização. Mera instrumentalização CDAs. Mera instrumentalização das CDAs. Verificação dos caracteres formais extrínsecos, né? Não se imiscuirão, não imiscuir nas causas que ensejaram a criação CDAs. Ele diz, em conformidade ao artigo 8º da Lei 9492. Só que o artigo 8º, ele diz o seguinte. Parágrafo 1º. Poderão ser recepcionadas as indicações a protesto das duplicatas mercantis e de prestação de serviços por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos tabelionatos a mera instrumentalização. Sim, tem uma certa relação, né? Em conformidade com o parágrafo único. Ele vai simplesmente instrumentalizar a CDA, mas mais pertinente que este artigo, na verdade, parágrafo único, é o artigo 9º. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência da prescrição ou decadência. Né? Qualquer irregularidade obstará o registro do protesto. Mas tudo bem. Então, é de inteira responsabilidade os dados fornecidos pelo apresentante ao tabelionato de protesto, cabe a mera instrumentalização das CDAs, bem como verificação dos caracteres formais, não vai se imiscuir nas causas que ensejaram a criação da CDA, aos moldes, né, do parágrafo único do artigo 8º, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos na hipótese de indicação a protesto das duplicações mercantis e de prestação de serviço por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, né? Ficando a cargo dos tabelionatos mera instrumentalização das mesmas. O artigo 8º, ele diz o seguinte:
Quando do pagamento, nós estamos aqui a tratar de CDAs. Artigo 8º. Se lembram, senhores, que as CDAs, os contratos administrativos, eles não ensejavam em movimentos nenhuma outra despesa. Então, elas foram, esse título ele foi apresentado a protesto e foi sim lavrado e registrado o protesto. Então, agora, aquele devedor, ele não foi protestado, ele teve um título protestado, correto? Quando ele se dirige ao tabelionato de protesto e promove o pagamento, e é esta a hipótese do artigo 8º. CDA, então o CDA ela foi apresentada e ela foi lavratura do registro de protesto, e agora nós temos o pagamento, né, por parte do devedor. O devedor, na verdade, ele pode ser. Quando o pagamento por parte do devedor, o tabelionato de protesto fica obrigado a efetuar a quitação da guia de arrecadação e encaminhar o respectivo comprovante de pagamento à unidade do órgão local de representação do ente público apresentando o título. Pode ser feito antes ou pode ter sido feito depois, né? Pagamento pode ter sido antes, e aí não houve a lavratura do registro do protesto, ou então o pagamento pode ter sido feito depois, né? E aí foi feito o registro do pagamento do título, né? Quando do pagamento por parte do devedor, o tabelionato de protesto fica obrigado a efetuar a quitação da guia de arrecadação. Então, nessa hipótese, vamos colocar o TP, vai quitar, quitação, guia de arrecadação. Guia de arrecadação. E aí, ele vai encaminhar o comprovante de pagamento à unidade do órgão legal de representação. Encaminhar unidade do órgão legal de representação do ente público. Órgão legal de representação. Certo? Então é isso. Feito o pagamento, tabelionato de protesto, ele vai efetuar a quitação da guia de arrecadação, encaminhar o respectivo comprovante de quitação da guia, encaminhar o respectivo comprovante, encaminhar o comprovante de pagamento. Ele vai encaminhar o comprovante de pagamento à unidade do órgão legal de representação do ente público, correto? Então, vamos aqui. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos e nós já voltamos para a segunda parte da nossa explanação. Então, boa noite. Voltamos aqui, dando continuidade à nossa segunda parte. Vamos para o artigo da nossa lei, da nossa aula a respeito do protesto, tabelionato de protesto, né? Artigo 9º, estamos tratando do artigo 9º do Código de Normas de Alagoas, que vai ser o nosso norte, que nos vai orientar aí no nosso estudo, correto? Artigo 9º. A decisão judicial transitada em julgado pode ser levada a protesto. Então, nós já vimos isso. A decisão judicial, ela será levada a protesto. Artigo 9º. Os termos do artigo 523 do novo CPC. Então, eu vou pedir aos senhores aí, por gentileza, que os senhores abram aí o novo CPC. Eu vou fazer a pesquisa aqui. Artigo 523, artigo 523. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário, previsto no artigo 523. Correto? Estamos aqui no 523.
No caso de condenação em quantia certa ou já fixada, em liquidação e no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á requerimento do exequente, sendo executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, mais custas, ok? E aqui nós vamos 523, então 15 dias, né? Prazo 523. Mas eu gostaria que os senhores voltassem aqui no artigo 517, que ele diz o seguinte, novo Código de Processo Civil. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário, previsto no artigo 523 da Lei Federal 3.105. Pessoal, o artigo 9º, ele repete ipsis literis o artigo 517. Algumas pessoas me perguntaram, ou me disseram, na verdade, algumas pessoas me disseram que não iriam estudar o Código de Normas de Alagoas, porque, afinal de contas, o desembargador, ele lançou uma nota dizendo que não seria objeto da prova. Eu pergunto aos senhores, como não? O artigo 9, todas as disposições que nós temos aqui, ela está referenciada, a algum modo, tanto às leis notariais registrais específicas, como à legislação federal, provimentos e resoluções do CNJ. Então, eu acho que é descabido você não se utilizar do Código de Normas como um norte para o seu estudo. 517. Então, parágrafo 1º. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar a certidão de teor da decisão. Parágrafo 1º do 517 do Código de Processo Civil. Então, e não há remissão, né, aqui no Código de Normas de Alagoas ao artigo 517. Parágrafo 2º. A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida, estou lendo o Código de Normas e também o novo CPC. No prazo de 3 dias, indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário, e se há ou não deferimento de assistência judiciária gratuita no processo judicial. Aqui ele não informa, né? Parágrafo 3º. Havendo deferimento de assistência judiciária, não serão cobrados emolumentos. Isso é uma questão específica, notarial e registral. Parágrafo 4º. Específica de não se cobrar emolumentos por haver assistência judiciária. Parágrafo 4º. O executado que tiver a proposta ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer as suas dispensas e, sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. Parágrafo 5º. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde comprovada a satisfação integral da obrigação. Ok. Então, bem, então é isso. Vamos continuando então aqui o artigo 9º. Então, a decisão judicial pode ser levada a protesto nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para após prazo pagamento voluntário. Após prazo para o pagamento voluntário. Então, nós temos aqui o artigo 9º repetindo ipsis literis o artigo 517 e também aqui o artigo 523 do CPC. Após prazo, a decisão judicial será levada a protesto após prazo para o pagamento voluntário, previsto no artigo 523 do novo CPC. Esse é o artigo 9º. E aqui nós temos o parágrafo 1º. Como será feito o protesto? O exequente apresenta certidão, então vai ter uma decisão. Essa decisão ela vai originar uma certidão de teor, né, que eles chamam, certidão de teor. E essa certidão de teor deverá ser fornecida no prazo de 3 dias
indicará essa certidão de teor. Então, vamos colocar aqui nos termos. A decisão judicial deverá ser fornecida no prazo de 3 dias. Então, temos a decisão e logo após nós temos 3 dias. Nós temos aqui a certidão de teor. Essa certidão de teor indica nome e qualificação das partes, nome e qualificação, tanto de um quanto de outro, nome e qualificação, número do processo, valor da dívida, vocês vão acompanhando aí. Data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Prazo para pagamento voluntário. Há ou não deferimento de assistência judiciária? Não há assistência judiciária. Então, é isso que consta na certidão, que é após 3 dias da decisão. E se houver assistência? Vou simplesmente puxar aqui. Se houver desistência, não são cobrados emolumentos. Não há. Se há assistência judiciária, não há emolumentos. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar uma decisão exequenda pode requerer as suas expensas e sob sua responsabilidade a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. Então, aqui é uma hipótese do parágrafo 4º, que é a ação rescisória. Ação rescisória. Impugnar a decisão, obviamente, exequenda. Essa decisão, cujo certidão de teor foi apresentada a protesto, né? Se tivesse sido posteriormente apresentado uma ação rescisória, o executado que apresenta essa rescisória, impugnando a decisão que impugna a decisão exequenda, né? Ele pode, o executado, averbar as suas expensas, requerer a anotação da propositura da ação. Requerer anotação, propositura, ação. Ok? Perfeito. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz. Aqui já é um outro momento. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, prazo de 3 dias da data do protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral do débito. Então, aqui é o seguinte: nós temos o executado satisfaz o crédito. Se ele satisfaz o crédito, ele apresenta um requerimento. A quem? Ao juiz. E ele diz, com o pedido, de fazer a averbação do cancelamento. O juiz determina o quê? Determina a averbação do cancelamento, correto? Como ofício
ao cartório. No prazo, em qual prazo? Prazo 3 dias do requerimento. Prazo de 3 dias do requerimento. Se os senhores estão estudando para as provas de cartório, os senhores podem se utilizar de outras fontes que não códigos novos. Mas essas outras fontes os senhores não podem se olvidar de estudar o artigo 517 do novo CPC e o artigo 523 do novo CPC. Correto? Porque isso é matéria de prova. Ele também está no Código de Normas. Executado satisfaz o crédito. Parágrafo 5º. Executado satisfaz o crédito. O executado satisfaz o crédito. Apresenta requerimento ao juiz. O juiz determina a averbação do cancelamento do protesto, mediante ofício expedido ao cartório no prazo de 3 dias da data do protocolo. Executado satisfaz o crédito. Então, ele comprova. Requerimento mais comprovação. Executado satisfaz o crédito. Ele elabora um requerimento, juntamente com a comprovação, encaminha ao juiz, pedindo, obviamente, requerendo ao juiz, que determine a averbação do cancelamento do registro. O juiz, portanto, ordena a averbação do cancelamento do registro mediante através de um ofício dirigido ao tabelionato, ao cartório. Em qual prazo? No prazo de 3 dias do requerimento apresentado pelo executado. Correto? Então é isso. Vamos tirar uma foto. Artigo 10. Vamos vencer o artigo 10. Fácil, né? Fácil. Mas vamos voltar aqui. Nós sabemos que a decisão judicial é um título que pode ser apresentado para protesto. E ele será apresentado ao protesto, essa decisão judicial, após o prazo para o pagamento voluntário previsto no artigo 523 do novo CPC. Ok, tudo bem. E essa certidão, essa decisão, ela será... Mas é a decisão propriamente dita que é apresentada a protesto? Não, não é bem a decisão. É uma certidão de teor, expedida 3 dias após a decisão. Então, a certidão de teor da decisão, expedida 3 dias após a decisão, indica nome e qualificação das partes, número do processo, valor da dívida, data do decurso, do prazo para pagamento voluntário, se há ou não assistência judiciária. Se não há, cabe a emolumentos. Se há, não há que se falar em emolumentos. Correto? Na hipótese de ter sido proposta ação rescisória, né? E essa ação rescisória, o executado impugna a decisão exequenda. O executado, então, caso queira, ele pode, às expensas dele, e ele diz, sob responsabilidade dele, requerer que seja anotada a propositura da ação rescisória. Isso aqui é um adendo.
Então, essa certidão de teor ela é apresentada, né? Correto? Para protesto. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar a certidão de teor. Executado satisfaz o crédito. Formula o requerimento, juntamente com a comprovação da satisfação do crédito. Ao juiz que determina a averbação do cancelamento do registro, mediante um ofício ao cartório, no prazo de 3 dias do requerimento. Correto? Vamos aqui agora no artigo 10. Artigo 10. Tirei a foto, né? Tirei a foto, sim. Artigo 10. Uhum. Artigo 10. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória, essa disposição está no novo CPC também. Então, vamos localizá-la. 528. 528 é o artigo 10. Vamos lá? Do novo CPC. Artigo 10º. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia, no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Ok? Parágrafo 1º. Caso o executado não efetue o pagamento, não prove que efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, dispensando-se a intimação, né? E aí ele faz um ajuste. A intimação do artigo 726 e seguintes dessa consolidação e aplicando-se no que couber o artigo 517. Ok? Então, tudo bem. Ok, vamos lá então. Não vou negar que fiquei um pouco irritado com esses alunos que me vieram dizer que o curso não poderia ser pautado no Código de Normas. Eu sou uma pessoa aberta a críticas, mas neste caso específico, isso me deixou um pouco irritado. Porque eu sei o que eu estou falando, correto? Tanto é que todos os artigos, até agora, nós conseguimos localizar em outra legislação. Então, vamos adiante. Artigo 10. Longe de mim parecer arrogante, mas me confrontaram enviando. Você não viu a nota? Não, eu vi. Nós vamos fazer o curso seguindo esse padrão, esse mapa. E nós vamos ser muito felizes com esse mapa. Ok? No nosso estudo. Artigo 10º. Cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos. Então, é sentença, alimentos, interlocutória, alimentos, interlocutória, alimentos. O juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado.
Então, vai ter o requerimento, o exequente, e vai ao juiz, intimação executada para pessoalmente 3 dias, pagar o débito, provar que eu fiz, justificar a impossibilidade de fazer. De efetuar. Então é isso. Nessa sentença em que se fixa alimentos, ou na interlocutória em que se fixa alimentos, vai haver um requerimento do exequente ao juiz. O juiz, ele intima o executado. Para quê? Para que, pessoalmente, ele pague o débito, prove que o fez, justifique a impossibilidade de fazê-lo. Se o executado não pagou o débito, não provou que o fez e não justificou meios de efetuá-lo, então vamos pular para cá. Parágrafo 1º, o artigo 10º, é o artigo 528 do novo CPC. Não pagou, não provou, não justificou, o juiz manda, ordena protesto. Pronunciamento, pronunciamento judicial. Dispensando-se a intimação de que trata o 726, dispensa intimação e aplicando-se que no que couber o artigo 517. Intimação 726 da Constituição. E aplicando-se o artigo 517. Aplicando-se artigo 517. Não sei se. E reza, vamos dar uma olhada aqui. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de pagamento voluntário para efetivar o protesto, incumbe ao exequente, foi o que nós já havíamos tratado, correto? Então, no cumprimento da sentença de alimentos ou interlocutória de alimentos, há um requerimento do exequente, o juiz intima o executado, pessoalmente, intimação pessoal, para pagar o débito, provar que o fez, justificar a possibilidade de fazer. E se não faz, não paga, não prova, não justifica, o juiz ordena o protesto de pronunciamento judicial, dispensando-se a intimação de que trata o artigo 726 e também, vamos dar uma olhada na intimação do 726, então eu vou abrir aqui a minha consolidação, área de trabalho,
Certidão, consolidação do registral. 726, vamos lá. Artigo 726. Acontecendo aqui. 726. Artigo 726. Não consegui abrir agora. Peraí, tem alguma coisa errada. Não, tá errado isso aqui. Tá errado, não estou conseguindo abrir a minha consolidação aqui. Não era para ela estar com esse formato. Eu não estou conseguindo mover a barra de rolagem, é isso. Tudo bem. Enfim. Vamos ficar aqui com esse artigo. Vamos ter em mente que nós depois faremos uma consulta desse 726. O artigo 11, ele faz o seguinte. Ele fala o seguinte. Os senhores se lembram que as certidões de dívida, certidões de dívida ativa e os contratos, eles eram títulos que poderiam ser apresentados a protesto? Sim, são títulos protestáveis, nós já sabemos disso. O artigo 11, ele fala o seguinte, relativamente a estes contratos administrativos, não há que se dizer, não se exige planilha atualizada do débito. Então, relativamente aos contratos administrativos, não se exige planilha atualizada de débito. Ok? Planilha atualizada de débito. Para protesto. Perdão, de onde eu tirei isso? É necessária a apresentação da planilha. Se exige, falei super do contrato. Se exige, é necessário. É necessária planilha atualizada de débito. É necessária planilha atualizada de débito para o protesto do contrato administrativo, artigo 11. Desculpa o ato falho, perdão pelo ato falho. Outro dia mesmo eu pedi para uma pessoa passar um recado para mim. Essa pessoa, ela falou exatamente o contrário do que eu havia pedido. Olha que interessante. Agora eu coloco uma informação absolutamente contrária e cometi o mesmo erro da outra pessoa. É necessária planilha atualizada de débito. É necessária a planilha atualizada de débito para o protesto. Então, é o seguinte, nós vamos terminar por hoje. Nós vamos amanhã continuar aqui no artigo 12 e vamos vencendo aí. Vamos fazer as nossas aulas de forma tranquila, calmamente, fazendo o estudo artigo por artigo e até o fim da semana aí já vamos ter adiantado, se não vencido, essa disposição de protesto. Então, muito obrigado aí pela atenção e até o nosso próximo encontro.